7h02 no horário de Brasília. Quarta-feira, 27 de junho. Bom dia, produtor. Começamos o programa com imagens da agropecuária Mostardeiro, em Boa Vista do INCRA, região noroeste do Rio Grande do Sul. A propriedade é especializada na criação de gado de corte da raça Braford, 100% a pasto e ainda na produção de grãos. Bom dia, Juliana. Muito bom dia para você, Zaidan. Bom dia a todos de casa também. No programa de hoje nós vamos falar sobre a expectativa de queda na produção do milho de segunda safra. E você vai ver também. De Brasília, as informações sobre o fim da agenda na Câmara dos Deputados esta semana por causa do Jogo do Brasil e também informações sobre o Fest-Flor Brasil, 6ª edição. Aqui do Rio Grande do Sul, nós vamos mostrar que o câmbio foi responsável por elevar o custo de produção no campo. Aqui em Sorriso, na capital nacional do agronegócio, localizada no médio norte do Mato Grosso, eu converso com o consultor de mercado, Clóvis Marques. De São Paulo, eu falo sobre o aumento no número de queimadas e trago informações de um encontro técnico sobre as culturas da soja e do milho que acontece amanhã aqui em Araçatuba. Quarta-feira é dia do quadro Gestor e Você e vai destacar a renegociação obrigatória de dívidas do crédito rural. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h04 de Brasília, a repórter Catarina Martorelli traz os destaques da capital federal. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. Hoje tem Jogo do Brasil, não tem expediente na Câmara dos Deputados. O presidente Rodrigo Maia disse que os parlamentares podiam voltar para casa e só retomam os trabalhos na próxima semana. Vamos falar agora de Fest-Flor Brasil, 6ª edição, que começa amanhã aqui em Brasília, vai até o domingo no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. É um evento que movimenta essa cadeia produtiva, vale a pena conferir. Catarina Martorelli para o SBA. A guerra comercial entre Estados Unidos e China, em definição também no tabelamento dos fretes, afetam o mercado de commodities no estado de Mato Grosso. Valdir Pacheco traz mais informações. A capital nacional do agronegócio, Sorriso, aqui no médio norte do Mato Grosso, está vivendo um momento histórico com essas paralisações do agronegócio. Eu converso agora com Clóvis Marques, consultor de mercado de commodities, que vai nos falar. Clóvis, quais são os fatores que estão contribuindo para esta paralisação? Bom, são vários os fatores que contribuem para a paralisação quase que geral no mercado de commodities. Diria que o início dela foi com a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Depois veio a paralisação dos caminhoneiros aqui no Brasil. Isso aí contribuiu também para essa paralisação quase que geral nesse mercado que vivemos. Essa indefinição, por exemplo, do tabelamento do frete, está refletindo diretamente no agronegócio? Sim, isso está impedindo novos negócios, uma vez que não se sabe exatamente de que forma vai ser utilizada essa tabela e quais serão os valores que serão postos nessa tabela, impedindo que sejam feitos novos negócios. Você falou da China, a disputa da China com os Estados Unidos. Quais são os reflexos que atingem diretamente o Brasil? Diretamente seriam os prêmios, onde a China terá que buscar novos mercados e o mercado que possibilita ela suprir o que os Estados Unidos vão deixar, ou uma parte que eles deixarão de proporcionar para a China, será via Brasil, onde poderão, com o aumento de prêmio, vir buscar novos volumes do Brasil. Ocorre que isso não vai ser agora,
Isso aí tem um prazo para que isso comece a funcionar. E enquanto a tabela de frete não funcionar ou não estiver em vigor, ou algo que faça com que o transporte volte a funcionar, fica mais difícil essa inclusão de novos preços de prêmio para o produtor. Essa quebra que está tendo na Argentina reflete diretamente no Brasil também? Sem dúvida, porque o Brasil se torna o maior fornecedor de produtos soja nesta safra. Porque a Argentina quebrou uma parte considerável da safra dela. Os Estados Unidos com a guerra comercial, a China vai ter que buscar novos mercados. E quem tem esse mercado é o Brasil, indiscutivelmente. Como é que estão os preços praticados agora? Essa é uma boa pergunta. Não temos preços, os preços de indicativos são bem abaixo do que estavam sendo comercializados há um mês atrás. Eu diria que em torno de R$10 abaixo do melhor preço há um mês atrás. Vamos aguardar a próxima reunião agora na quinta-feira, dia 28, com o ministro do Supremo Tribunal, Luiz Fux, para ver se tem alguma definição nessa reunião com essas entidades envolvidas, né? Vamos torcer para que haja alguma coisa, alguma luz no fim do túnel, porque a paralisação é grande e os prejuízos são grandes. E a movimentação vai atrasar em todo o Estado. Eu diria que até em todo o Brasil. Ok, Clóvis. Muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com Clóvis Marques, consultor de commodities aqui na região de Sorriso, capital do agronegócio em Mato Grosso. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. 7h09. Agora destaques da nossa Praça de São Paulo. Por lá, aumentaram os focos de incêndio. A estiagem é a principal responsável. Gustavo D'Angelo. Só este ano, aqui em São Paulo, já foram registrados 781 focos de incêndio, 85,61% a mais que os 396 anotados em igual período do ano passado. A estiagem em 2018, que começou antes da chegada do inverno, contribuiu para o aumento nas queimadas. Recentemente, um incêndio de grandes proporções atingiu um canavial e áreas de preservação permanente às margens de uma rodovia em Martinópolis, no oeste paulista. Equipes dos bombeiros e de brigadas de incêndio de 5 usinas da região se mobilizaram para controlar as chamas. Conforme a Comissão Municipal de Defesa Civil, foram consumidos 120 hectares de cana e 24 de matas, uma área total equivalente a 180 campos de futebol. Foram encontrados animais silvestres como tamanduás, coatis e tatus mortos em meio às cinzas do incêndio. Agora eu mudo de assunto para falar do terceiro encontro técnico sobre as culturas da soja e do milho que acontece amanhã aqui em Araçatuba. O objetivo do evento é divulgar informações que possam contribuir para a utilização das áreas na reforma de pastagens, fomentar o sistema de semeadura direta e capacitar o profissional rural a ter acesso a tecnologias que facilitem seu trabalho. O evento, direcionado a produtores rurais e técnicos do setor agropecuário, é gratuito, com limite de 100 vagas. Mais informações nos contatos que aparecem no seu vídeo. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Os agricultores brasileiros tiveram nova alta nos custos de produção. Desta vez, a variação cambial foi responsável pelo aumento. Annelise Nicolotti. O acréscimo de 2,19% nos custos de produção em maio teve influência dos fertilizantes, cotados em dólar, que tiveram reajuste de 7% em relação a abril. Os dados estão no Índice de Inflação dos Custos de Produção, divulgado pelo Sistema Farsul. Entre as lavouras acompanhadas, todas apresentaram alta, como, por exemplo, as de trigo, que tiveram alta nos custos de 7%. A boa notícia é que as recentes altas na cotação do dólar têm dado grande suporte aos preços domésticos de produtos agropecuários, tradicionalmente exportados, como o caso do frango e arroz.
Com a valorização desses produtos, foi possível registrar em 12 meses 22,16% de aumento no índice de preços recebidos pelo produtor rural. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Annelise. 7h12 no horário de Brasília. Agora de São Paulo, Sara Kirchhoff traz as informações do mercado do milho e também da soja desta terça-feira. Olá, Sara. Olá, Zaidan. Olá a todos. O cenário de preços mais baixos para o milho no Brasil continua. A queda para o milho em Campinas e região, no indicador CPEA, durante a terça-feira ficou acima de 1%, com o valor da saca recuando para os R$ 37,35. Com essa nova queda registrada na terça-feira, agora, no acumulado do mês, a desvalorização do cereal no mercado físico brasileiro é de quase 18%. Fazendo uma recapitulação, no mês de fevereiro, os preços do milho aqui no Brasil começaram a subir bastante e se mantiveram assim nesse cenário de alta durante os meses de março, abril e também no mês de maio. Só que agora em junho a cena mudou com a entrada da colheita da segunda safra e desde o dia 1º de junho não há registro de uma alta para o milho no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA, usando aí, portanto, como referência Campinas e região. E de acordo com a Agrifato Consultoria, o mercado ele ainda continua bastante lento, mas novos negócios são reportados para o mercado do cereal aqui no Brasil. No mercado futuro, os principais contratos do milho também registraram queda durante a terça-feira. Os contratos com entrega em julho recuaram quase 0,5% para R$ 36,78. Já os contratos com entrega em setembro recuaram 0,19% para os R$ 36,33 a saca. Contratos com entrega em novembro com uma leve queda de 0,08% por R$ 38,25, ou seja, os principais contratos mais próximos ficam aí nesse patamar dos R$ 36, R$ 38 até R$ 39, precificando justamente, balizando os preços do milho aí para a segunda safra. Já os contratos negociados para 2019 apresentaram alta durante a terça-feira, mostrando aí que há uma expectativa de safra menor no Brasil e isso acaba equilibrando novamente, puxando para cima os preços do milho no mercado futuro. É o caso do contrato de janeiro, que nesta terça-feira teve uma recuperação aí de 0,15% para os R$ 39,91 a saca. Quase R$ 40 é o valor para o contrato de janeiro para o milho BMF. E a soja continua registrando quedas também, quedas significativas na Bolsa Futura de Chicago por causa da tensão que há entre China e Estados Unidos, que parece não ter fim. Com isso, os principais contratos mais próximos da oleaginosa voltaram a recuar durante a sessão eletrônica desta terça-feira. Os contratos com entrega em julho tiveram uma alta de 0,83%, recuando para $8,67 por bushel. Contratos com entrega em setembro em queda de 0,19% para $8,78 por bushel. Contratos com entrega em janeiro, queda de 0,89% por $8,87 por bushel. E contratos com entrega em janeiro do ano que vem, também com uma queda próxima de 1%, recuando para o patamar de $8,96 por bushel. Alguns contratos apresentam o pior patamar dos últimos 10 anos para a soja na Bolsa Futura de Chicago. E de acordo com a Folha, os produtores brasileiros não estão isentos dessas oscilações internacionais e podem também sentir um impacto negativo nos preços. Isso não vem acontecendo talvez de forma tão firme, porque o prêmio pago ao produtor brasileiro é mais alto e também por causa da valorização do dólar na comparação com o real, que acaba deixando as commodities produzidas lá nos Estados Unidos, as commodities com preços mais valorizados. No mercado físico, então, de acordo com o indicador CPEA aí para o estado do Paraná, a soja voltou a cair nesta terça-feira, com uma queda de 0,19%. O valor da saca da oleaginosa recuou para os R$ 77,56. No acumulado do mês de junho, a queda para a soja no estado paranaense é de 3,5%. É com vocês.
Obrigada, Sara. O João Pedro faz agora uma análise da segunda safra do milho no Brasil, que, segundo a Conab, apresentou redução de 4,4% na comparação com a safrinha de 2017. Iniciamos a colheita da segunda safra de milho nos principais estados produtores do Brasil: Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás. É uma segunda safra que vem com uma queda significativa em relação ao ano passado. De acordo com a Conab, foram plantados 11.600.000 hectares, uma redução de 4,4% em relação à área plantada no ano de 2017. Além disso, houve uma redução do uso de tecnologia, híbridos mais baratos, menor quantidade de fertilizantes, cobertura nitrogenada menor, ou seja, o produtor estava preocupado com o custo total da lavoura e também com o preço que iria vender o produto na época da colheita. Esse milho foi plantado um pouquinho fora da janela ideal, que na maior parte dos estados ela se fecha por volta da segunda quinzena de fevereiro. Por quê? Porque a soja atrasou a colheita, porque ela tinha atrasado o plantio lá em 2017 da soja, atrasou a colheita e, consequentemente, na hora de plantar o milho, houve um atraso no plantio desse milho, ou seja, não se plantou milho na época ideal. As chuvas foram boas, pelo menos até início de abril, onde cortou-se a chuva em várias regiões do Brasil, especialmente no sul do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, impactando na produtividade. O Paraná houve uma queda, a produção do Paraná, que era prevista de 13 milhões, veio para 10 milhões. Mato Grosso do Sul, que era previsto 9 milhões e 200, relatórios da AproSoja Mato Grosso do Sul, hoje se fala em menos de 7 milhões, 6 milhões e 950 mil toneladas. O único grande estado produtor que permaneceu com a estimativa inicial é o Mato Grosso, que permanece com 26 milhões. Algumas consultorias falam de 55 milhões de toneladas a produção de soja de milho, segunda safra, somado com as 25 milhões da primeira safra, estamos falando de uma produção total de milho no Brasil de 80 milhões. A Conab permanece ainda com a estimativa de 85 milhões, atribuindo 60 milhões para a segunda safra. Esse milho, você teria um consumo no Brasil de 55 milhões de toneladas, já que houve um impacto na produção de frango, na produção de suínos, próprio confinamento bovino, etc. Você teria um saldo de 25 milhões, caso fosse 80 milhões, que nós teríamos que exportar, porque teria o estoque de passagem que veio do ano de 2017, que foi na faixa de 12 milhões, nós continuaríamos com o estoque de passagem de 18, 19, com 12 a 14 milhões de toneladas. Então nós precisaríamos exportar, pelo menos, nesse momento, nós exportamos 5 milhões até agora. Precisaríamos exportar pelo menos mais 20 milhões de toneladas para que isso não pressionasse demais o preço no mercado interno brasileiro. A dificuldade nesse momento é a questão do frete, ou seja, tanto para a soja como para o milho, o mercado está travado nos principais estados produtores do Brasil em função dessa questão do tabela de frete. O tabelamento de frete e com a possibilidade de se cobrar do frete a retorno, inviabilizou qualquer operação, especialmente com o milho. Então hoje o milho no Brasil, que está valendo R$ 39,00 nos principais portos, seja São Paulo, Paranaguá ou Santos, você pagar 240, vamos pegar de Mato Grosso do Sul, que seria mais ou menos para 1.000 e poucos quilômetros até o porto, nós estamos pagando R$ 15,00 por saco só de frete, e isso inviabiliza. Então, nesse momento, o grande problema do milho chama-se frete, ou seja, se permanecer esse tabelamento de frete, com certeza nós teremos dificuldade na comercialização desse milho e, consequentemente, uma queda do preço dele no mercado interno de forma significativa, já que haveria um estoque de passagem muito alto da safra 18-19. 7 horas e 21 minutos no horário de Brasília. Agora os indicadores de preço do bezerro e do boi gordo desta terça-feira com a Sara Kirchhoff. Há uma expectativa de alta no mercado do boi gordo nos próximos dias, principalmente em regiões de São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Mas isso não foi observado durante esta terça-feira no mercado físico. De acordo com o indicador CPEA, a arroba do boi gordo no estado de São Paulo, durante a terça-feira, registrou um recuo de quase 1%, caindo para os R$ 137,80. No acumulado do mês, a desvalorização da arroba se aproxima dos 3%.
Bezerro também teve queda durante a terça-feira, uma queda de 0,26%, que levou os preços para R$ 1.141,70 por cabeça para o estado de Mato Grosso do Sul, onde a queda no acumulado do mês de junho agora é de 4,75%. No mercado futuro, o boi gordo teve comportamentos distintos nos principais contratos. Os contratos com entrega em junho recuaram 0,18% para os R$ 140,00 @. Contratos com entrega em julho também tiveram queda, uma queda de 0,10%, caindo para o valor de R$ 143,85 o valor da arroba, enquanto os contratos com entrega em agosto subiram 0,17% para R$ 146,80 a arroba, e os contratos com entrega em outubro, que tiveram bons ganhos durante a sessão eletrônica, terminaram o dia muito próximos da estabilidade, com uma leve valorização de 0,03% para os R$ 150,80 o valor da arroba. É com vocês. Cotações do bezerro. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. O mercado do boi gordo fechou ontem, segundo a apuração da Scott Consultoria, com uma maior movimentação, sustentando assim as ofertas de boiadas. Nós vamos acompanhar agora a análise da Scott Consultoria com a médica veterinária Marina Zaia. Olá a todos! Apesar da pouca liquidez observada no mercado do boi gordo na última sexta-feira, dia 22, e na última segunda-feira, dia 25, no fechamento de terça-feira, dia 26 de junho de 2018, as negociações aconteceram em maiores volumes. A exceção, entretanto, fica por conta do Pará, já que as chuvas em maior regularidade, principalmente nas regiões de Marabá e Paragominas, deram boas condições para as pastagens e permitiram que os pecuaristas endurecessem um pouco mais a negociação à espera de pagamentos melhores. Contudo, na conjuntura geral do mercado, a gente observa que o movimento de alta vai se tornando cada vez mais comum. No fechamento dessa terça-feira, por exemplo, das 32 praças pecuárias que a gente pesquisa aqui na Scott Consultoria, a arroba subiu em 7 regiões. A gente pode citar como exemplo o sul de Tocantins, o sul de Goiás e algumas regiões em Minas Gerais, como por exemplo o Triângulo Mineiro, o Norte e também a região sul. Nessas áreas, a arroba subiu R$ 2,00. Outra evidência que mostra para a gente a dificuldade de aquisição de boiadas fica por conta das escalas de abate dos frigoríficos. Em São Paulo, as programações atendem em média de 3 a 4 dias e a maioria das empresas precisa escalar as boiadas para a próxima segunda e terça-feira. Isso acontece em função da entre-safra, né? Nessa época, há mais dificuldade de aquisição de boiadas, por isso a necessidade dos frigoríficos intensificar a busca pela matéria-prima. Contudo, pelo lado da demanda, a gente já observa o mercado um pouco menos sustentado, já que nessa época, sazonalmente, essa proximidade com a virada de mês, os varejistas vão às compras para abastecer seus estoques. Contudo, os preços da carne bovina com osso, comercializada pelo frigorífico, se mantêm estáveis e pressionados para baixo. E esse movimento pode limitar a sustentação no mercado do boi gordo. 7,26, agora os preços do mercado físico desta terça-feira para uma boiada comum. Uma boiada mais bem acabada teve valorização no preço da arroba. Vamos começar com a região sudeste, são preços à vista, livres de fundo rural, apenas uma alteração, alta de R$1 na arroba do Triângulo Mineiro. E no sul do país, sem alterações, os mesmos preços continuam, estáveis. Nas praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás, alta de 50 centavos na arroba em Goiânia, capital, alta de R$1 no sul do estado e em Mato Grosso do Sul, alta de R$1 na capital, Campo Grande. E na região do Mato Grosso também não houve alterações. Mesma
situação na região nordeste do país, preços estáveis. E na região norte, para finalizar, nós tivemos altas de 50 centavos em Redenção e Marabá, no Pará. E alta também de R$1 no sudoeste de Rondônia. E agora nós vamos saber como fica a previsão do tempo para a região centro-oeste do país com a Juliana Rezende, da Somar. Na região central do Brasil é o tempo firme que vem predominando em grande parte da região centro-oeste. As condições de poucas chuvas e de tempo mais seco vêm diminuindo as condições de umidade do solo. No leste do Mato Grosso, grande parte do estado de Goiás e até o norte do Mato Grosso do Sul, os índices de umidade do solo caíram para apenas 10%. Nessas áreas, os pastos vêm mantendo baixo potencial produtivo devido à pouca umidade no solo. No decorrer desta semana, não tem previsão de chuva ainda na região centro-oeste. Até o dia 2 de julho é o tempo firme que vai predominar nos 3 estados e o sol vai brilhar forte, garantir também sensação de bastante calor. No norte do Mato Grosso, a temperatura passa facilmente dos 35, 36 graus. A partir da próxima semana, entre os dias 13 e 7 de julho, expectativa de mais um período de tempo aberto, sem previsão de chuva. As áreas de instabilidades vão ficar ainda atuando lá no sul do país, não conseguem avançar pela região central do Brasil. Ao longo do terceiro e último período, até o dia 12 de julho, expectativa ainda de tempo firme predominando. A massa de ar mais seco segue atuando na região central do país, mantém o sol aparecendo e as temperaturas seguem elevadas. Então, de maneira geral, até pelo menos durante a primeira quinzena de julho, expectativa de tempo bastante seco na região centro-oeste e a tendência é de permanência dessas condições de umidade do solo mais baixas, principalmente entre Mato Grosso, Goiás e até o norte do Mato Grosso do Sul. Nessas áreas, os pastos ainda devem seguir com problemas em relação ao desenvolvimento e também baixo potencial produtivo. Durante a Mega Leite 2018, na semana passada em Belo Horizonte, a capital mineira, o Luiz Crozara conversou com o deputado federal pelo Espírito Santo, Evair de Mello. O assunto, a importância do agronegócio brasileiro para a nossa economia. Recebendo aqui um deputado do Espírito Santo, deputado federal, Evair. Tá bom? Tudo bem, Evair? Olha, tem que estar tudo bem estando num espaço como esse aqui, com o pessoal da nossa associação, nossa entidade espetacular. Está aqui o Antônio Carlos, nosso presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia de Minas Gerais. Eu estou na Câmara Federal, estou lá na Frente Parlamentar Agropecuária, junto com essa frente que lidera o debate agropecuário do Congresso Nacional, também na vice-presidente da Comissão de Agricultura. E a alegria nossa poder estar aqui e conhecer esse Brasil que dá certo, que funciona. Um Brasil que, apesar da política, às vezes acaba atrapalhando, mas gente que trabalha, que acredita, gente de muita fé. Então esse é o Brasil que é referência. Nós queremos mostrar esse Brasil, inclusive, conversar cada vez mais com os nossos consumidores. Muita gente fala mal do agronegócio, fala mal da agricultura, fala mal da pesquisa, da tecnologia. É preciso conversar com os consumidores para poder entender que essa tecnologia que é aplicada no campo vai se reverter em produtos de qualidade e de quantidade para ter uma alimentação saudável, a preço justo para todo mundo. Alimento tem que ser barato para quem consome, mas tem que ter um preço justo para quem produz também, mas de certa forma mostrando que a agricultura, quando é criado um ambiente saudável para a economia, ela dá as respostas que o Brasil precisa e merece. O Evair é amigo da casa, viu, Bruno? O Evair conhece a programação do Canal do Boi, do SBA, de nome, né? Se conhece a nossa diretoria, então deputado, nós temos aqui um deputado amigo no Espírito Santo, amigo da produção leiteira, da cadeia produtiva, da comunicação rural no Brasil, e é desse tipo de gente que a gente quer cada vez mais aí do nosso lado. O Brasil tem que valorizar cada vez mais o setor de comunicação agrícola, principalmente o sistema SBA. O que vocês fazem para a agricultura, mas mais do que a agricultura, é que vocês conseguem apresentar o que tem de bom para a agricultura para os consumidores. Produção agropecuária, toda vez, eu insisto nisso, tem que dialogar com os consumidores. O que o sistema SBA faz é mostrar a genética, mostrar a qualidade, mostrar a produtividade, mostrar o setor de inovação de máquinas e equipamentos. E isso, claro, nas nossas telas do Brasil inteiro, isso expõe o rural aos consumidores. E cada vez mais, então, o Brasil consegue fazer esse diálogo entre produção. Por exemplo, vocês têm ajudado muito nas questões, muita gente falou mal do agronegócio, que desmatava, que poluía rios, e hoje percebe-se que quem preservou nesse país, que fez a preservação ambiental, que preservou mata, foi o setor agropecuário. Nós, da produção agropecuária, precisamos de mata, floresta e água. Não somos responsáveis de acabar com isso. E que o sistema SBA mostra com a grandeza que o setor agropecuário está produzindo muito, com inovação, ciência e tecnologia,
com as premissas da sustentabilidade e preservando naturalmente as águas dos nossos rios, porque nós precisamos disso. Nós não seríamos ignorantes de acabar com a nossa fonte principal, que é a nossa terra, o nosso solo e a nossa água. E o sistema SBA, o Canal do Boi, mostra isso para o Brasil e quiçá para todo mundo, e assim a agropecuária vai a todo dia se consolidando como a grande verdade que o Brasil precisa e merece viver. O Brasil é rural, o Brasil é agropecuária, mas não é a agropecuária do atraso e da exploração. É a agropecuária da ciência, da tecnologia, da máquina, equipamentos que emprega. A agricultura hoje é um negócio de alta grandeza e com certeza um orgulho para o país. 7h32 no horário de Brasília. Participe você também do Bom Dia Produtor. Envie suas dúvidas, sugestões aqui no nosso WhatsApp, que é o 992647810. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes temos um recado para você. Nesta sexta-feira, dia 29 de julho, é comemorado o Dia do Pescador. E veja a mensagem que o apresentador do programa Caminhos do Brasil gravou para a gente, Fausto Eduardo. 7h35 no horário de Brasília. A gente dá sequência no Bom Dia Produtor desta quarta-feira. O confinamento do grupo Otávio Lage produz por ano 30 mil animais e conta com serviços e produtos da Nutron, da Cargill. E saiba como é desenvolvido esse trabalho na reportagem de Rosa Cabral. Esse é um encontro de parceiros. A equipe do confinamento Grupo Otávio Lage, que confina animais no estado de Goiás desde a década de 70, tem na parceria da engorda dos bovinos a Nutron, marca de nutrição animal da Cargill no Brasil. Uma junção de comprometimento aos resultados do confinamento que engorda no ano 30 mil animais. O grupo sempre procurou trazer coisa nova, inovação, e essa parceria com a indústria, com gente especialista focado em nutrição, que é o caso da Cargill e Nutron, casado com a atividade de produção, essa troca de ideia é essencial e faz com que apareça ideias, inovação, como a gente sempre gostou de trabalhar. E a Cargill Nutron já é uma parceria aí de mais de 10 anos e sempre pautada nos valores que nós também temos como grupo empresarial. É um confinamento referência, não só no estado de Goiás, mas também no Brasil. A gente usa o Nutron Beef Start nos primeiros 21 dias, é um núcleo específico para essa fase. Ele contém componentes que vão ajudar no estímulo de consumo nesses primeiros dias. A gente quer que o gado chegue a um consumo mais alto logo nos primeiros dias. Após os 21 dias, a gente já entra na fase de crescimento ou terminação, dependendo do peso do gado. E aí a gente entra com o núcleo próprio para essa fase, que é o Máxima Digest. Ele é próprio para dietas com alta fibra, como é aqui. Sete horas e 39 no horário de Brasília. O nosso destaque do quadro O Gestor e Você, desta quarta-feira, é a renegociação obrigatória da dívida rural. Nós já falamos aqui nesse quadro, sempre com a participação dos consultores do GER, Gestão Estratégica Rural, sobre como obter o financiamento para você tocar o seu negócio na fazenda. Hoje, vamos falar de uma gestão que não deu certo na fazenda. O pecuarista, o agricultor, não conseguiu quitar a dívida, pagar a dívida, e agora tem que fazer a renegociação. Nosso gestor é o Dr. Pedro Putini Mendes, que é advogado especialista na questão agrária e jurídica, principalmente. Doutor Pedro, obrigado pela sua entrevista. O que pode ser feito no caso da inadimplência? Vamos lá, bom dia, Zaidan, bom dia a todos. É importante que o produtor saiba que ele tem que diferenciar entre o crédito obtido junto às linhas do governo, né, e também aquele crédito obtido de maneira privada, né. No caso do crédito obtido de maneira privada,
tem que observar o que foi contratado e ele não vai ter a seu favor algumas questões que são por lei, como por exemplo limitação de juros, etc. Quando é privado, vale as regras de contrato. E já quando é as linhas de financiamento públicas, ele faz valer para si o manual do crédito rural. Então são regras diferentes. Primeiro é importante observar que tipo de linha de crédito, né? Até isso já foi bastante falado, né, pelo Luiz Henrique. Então a partir daí que a gente consegue trabalhar em cima da renegociação. O senhor trouxe alguns dados para a gente mostrar na tela. Vamos pedir para colocar, para que o senhor possa comentar também. Então, há uma possibilidade, né, para aquele produtor que não tem nada específico, né, o manual do crédito ele traz algumas possibilidades um pouco genéricas, mas tem que se enquadrar exatamente nessas possibilidades para poder trabalhar a renegociação, que são, né, dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos, como também os climáticos. Quebrou exemplo, a safra. E eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, né? Então são possibilidades que o manual do crédito traz de maneira genérica, cabendo ao produtor provar o que aconteceu. Por exemplo, esse item A aqui, pode voltar a tela para cá? Dificuldade de comercialização. Na greve dos caminhoneiros, muita gente não conseguiu comercializar, não conseguiu comprar e acabou amargando prejuízos, ou vai amargar prejuízos ainda em função da greve. Isso pode ser alegado na hora de fazer a renegociação? Pode sim, muito bem pontuado, porque na verdade o exemplo que eu tinha trazido aqui era com relação aos arrozeiros do Rio Grande do Sul, que normalmente por uma questão de preço, que já é sempre meio justo, acabam tendo esses problemas de comercialização e tem que alegar esse item A. Mas veja que também você trouxe essa questão de uma greve que atrasa todas as etapas da cadeia produtiva e acaba também interferindo na gestão do crédito contratado, né? Então, também é possível alegar, né? Cabe ao produtor comprovar os prejuízos, né? Trazidos para sua gestão. No caso da greve, acho que está mais do que iminente, comprovado, né? Mais que comprovado. O atraso na entrega dos produtos, embalagens, ou seja, afetou tudo, né? Mas tem que documentar esses atrasos para poder protocolar, porque é um processo, né? É isso que é importante, tem que seguir um rito certinho junto ao banco ou à cooperativa de crédito, para que seja possível fazer, tem que protocolar um pedido. O que tem que ser apresentado de documento para comprovar? Mesmo a greve, que é uma situação de conhecimento público, precisa ter esse documento para comprovar. Sim. O que é necessário? Bom, aí a gente volta àquelas duas possibilidades, se a linha de financiamento do governo ou se é privado, né? Lembrando que quando for a linha de financiamento do governo, durante o ano normalmente saem prorrogações por lei, né? Isso acontece de maneira muito frequente, então normalmente já vão sair ali os documentos que devem ser apresentados, né? E no caso das linhas privadas, tentar seguir o que diz o manual do crédito e fazer esse protocolo junto à instituição financeira, exatamente. O senhor mostrou 3 itens na tela. Se não houver nada do devedor relacionado a esses 3 itens, o que ele pode fazer? Se não houver nada relacionado, ele deve buscar esse protocolo junto à instituição, mas se o banco, na verdade, negar de renegociar, infelizmente não resta outra alternativa, senão a judicialização. Existem alguns casos de entrar com a ação só para renegociar o crédito, mas aí se o banco tiver essa negativa, é importante pontuar, né, essa situação. E o banco pode se recusar a fazer essa negociação? Pode se recusar. O que deve acontecer? Por isso que existem as possibilidades judiciais também, né? Fato que sempre há uma complicação um pouquinho maior quando envolve processo judicial, talvez, né, o produtor fique um pouco numa situação meio complicada junto ao banco. Mas se houver negativa e o produtor está endividado, né, ele deve buscar essas outras formas. Produtor endividado agora vai tomar crédito para a safra 18/19. É possível ter acesso ao crédito nessa situação? Sem ter feito a renegociação? Depende da instituição financeira, né? Se a instituição financeira, se isso gerou uma negativação do produtor junto à instituição financeira,
talvez ele não consiga, mas varia muito de acordo com cada tomador de crédito, né? Então é difícil a gente conseguir responder às exigências de cada um com relação a essa. É interessante renegociar para não ficar negativado, né? Evitar isso. Então é isso. Dr. Pedro Putini Mendes é o nosso gestor de hoje. Ele faz parte do GER, que é Gestão Estratégica Rural, que é o grupo que atende a gente aqui, a você de casa, no quadro O Gestor de Você. Obrigado, doutor Pedro. Eu que agradeço, Aidan. Bom dia. Juliana. Agora são 7h45 no horário de Brasília. A Juliana Rezende retorna aqui à tela do Bom Dia Produtor, desta vez para destacar a previsão do tempo para a região sudeste do país. As condições de umidade do solo no sudeste estão bem diferentes comparados o interior com a faixa leste, ou seja, o litoral da região. Isso porque nos últimos períodos as chuvas vêm se concentrando somente na faixa litorânea, por conta da umidade que vem do oceano transportada pelos ventos e acabam provocando chuva mais fraca, mas bastante concentrada na faixa leste da região. Agora essa chuva não consegue avançar pelo interior e aí é por conta disso que os pastos já vêm mantendo baixo potencial produtivo em áreas do interior do estado de São Paulo e também do interior de Minas Gerais. No decorrer dos próximos dias, o tempo firme vai predominar mais uma vez no interior da região. Não tem previsão de chuva em grande parte de Minas Gerais, São Paulo e até o Rio de Janeiro. Dessa vez, a chuva vai ficar muito concentrada e localizada no extremo sul do estado de São Paulo, no Espírito Santo e até na faixa nordeste de Minas Gerais. Só que é uma chuva fraca, ou seja, não tem potencial para aumentar as condições de umidade do solo. E esse cenário deve acontecer até pelo menos o dia 2 de julho. A partir do dia 3 é que a chuva começa a se espalhar um pouquinho mais pela faixa litorânea do sudeste. Mas, de maneira geral, ainda teremos predomínio de tempo bastante seco e também tempo quente no interior da região. A temperatura sobe em áreas do interior do estado de São Paulo e até do interior de Minas Gerais e acabam alcançando e se aproximando de até 30 graus. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 12 de julho, expectativa ainda de tempo firme predominando em grande parte do sudeste, na faixa litorânea eventual chuva fraca e isolada. Então, durante as próximas semanas, o solo deve seguir seco em áreas do interior do estado de São Paulo e até do interior de Minas Gerais. Agora, a condição de umidade do solo deve seguir ainda um pouquinho mais alta em toda a faixa litorânea do sudeste devido às pancadas de chuva, que apesar de serem um pouquinho mais fracas, ainda devem persistir ao longo das próximas semanas. 7h48. Agora, safra de soja na temporada 2018-2019, que começa agora no dia 1º de julho. Ontem, a consultora Datagro divulgou as suas estimativas. Entre os destaques estão aumento de 3% na área plantada, lucratividade que pode variar, é uma variação grande, de 25% até 48% para o agricultor e ainda um cenário positivo para 2019. O Fabiano Reis abordou esse assunto ontem no programa Agricultura BR. Vamos ver. França Júnior, um prazer conversar contigo aqui no canal do Boi. E eu quero saber o seguinte, olha, hoje nós tivemos algumas pontuações importantes, uma iniciativa bem interessante da Datagro, que é muito tradicional ao falar de mercado sucro-alcooleiro, e nós tivemos esses posicionamentos para mercado de soja, para mercado de milho também. Alguns fatores estiveram muito ligados ao câmbio e também a esse conflito comercial entre China e Estados Unidos. Neste momento, eu lembro você comentando, você dizia o seguinte, que Brasil ou os exportadores, as tradings que operam por aqui, acabam se beneficiando dessa situação, mas que no futuro pode haver uma situação de China e Estados Unidos se entenderem, e bom senso é importante, e quando isso acontecer, pode ser que a China volte a comprar soja dos Estados Unidos em quantidades maiores. Quais são os cenários desenhados? França Júnior, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. Um prazer estar com vocês. Na verdade é isso, né? A gente está vivendo um momento anômalo do mercado, né? Essa questão comercial da China, Estados Unidos e China, é um apêndice do mercado. Isso não estava na programação de ninguém. E isso trouxe uma distorção gigante para o mercado. No primeiro momento, o impacto está sendo de uma queda brutal nos preços da soja, do milho, do trigo, dos grãos em geral, na Bolsa de Chicago.
Com isso, a gente pode dizer que ninguém está ganhando com isso, todo mundo está perdendo, inclusive produtor brasileiro, exportador brasileiro. Como a demanda chinesa parou de comprar produto norte-americano e veio para o Brasil, num primeiro momento, por conta aí dos prêmios de exportação melhores, a gente aqui no Brasil está perdendo menos, tá? Mais ou menos esse enfoque. Todo mundo perde, nesse momento a gente perde um pouco menos porque a demanda está aqui. Entretanto, aí vem o nosso problema interno doméstico relacionado à questão dos fretes. Então, a gente não está conseguindo aproveitar em termos de volume, de fazer novos negócios, seja de soja, seja de milho, em cima dessa trava que está acontecendo na comercialização doméstica por conta aí do tabelamento dos fretes. Então, vejam, são atritos, são confusões aí de todos os lados, lá fora, na questão comercial, e aqui dentro, na questão dos fretes, na questão do comércio interno. Porque a gente não está conseguindo levar essa soja para os portos, né? Então, estamos com navios aí, filas de navios, atrasos, prejuízos para os exportadores, prejuízo generalizado, né? Então, isso realmente é um alerta, um alarme que está ligado no mercado, que a gente tem um momento específico que a gente deveria estar aproveitando e, infelizmente, não está conseguindo. França Júnior, eu lembro de um gráfico que você apresentou durante a teleconferência da manhã de hoje, e na qual se mostrava a situação dos preços para a soja. Esse é um assunto aqui para o produtor rural que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi, que sempre é muito relevante. Mas mostrava uma linha na qual nós tínhamos valores em 2017, uma expressão melhor em 2018, com perspectivas, inclusive, mais interessantes, e 2019 com uma perspectiva, pelo menos inicial, positiva. Essa situação, ela é baseada em quais elementos para que você, a Datagro, coloque nesse momento 2018, um segundo semestre, principalmente lá em Chicago, né, trazendo para uma média melhor, tendo aquele chamado bom senso e também preço pago pela soja aqui no Brasil, num patamar um pouco mais interessante para esse produtor? A gente está... precisamos separar as coisas. A questão a briga comercial lá fora, Estados Unidos e China, nós estamos imaginando, vamos usando o bom senso, de que eles entram num acordo. Então, no primeiro momento, o mercado derreteu e há o conflito comercial. Havendo um acordo entre Estados Unidos e China, é provável que parte desse acordo seja a China comprar mais soja norte-americana. Portanto, isso levaria... O conflito tem uma queda no preço agora, um acordo levaria esse preço, voltaria para o patamar aí da casa dos $10 ou algo acima, essa é a nossa impressão. E os nossos prêmios, que no primeiro momento aqui no Brasil subiram, voltariam a cair, né? Então, essa seria assim, a ordem natural. Portanto, lá fora, os preços voltariam, de repente, para o patamar que deveria estar, né? Com as perdas na Argentina e com a boa demanda global, os preços deveriam estar acima dos $10, como estavam antes desse movimento. E voltarão a esse patamar no momento em que for removido esse grande problema aí, que é a questão comercial, né? E internamente a gente ganha, entre aspas, aqui no primeiro momento e perderia num segundo. De todo modo, o nosso prêmio, os nossos preços aqui domésticos, considerando que a gente tem aí a tendência de um segundo semestre de oferta bastante limitada, a gente tende a enxugar bastante a nossa oferta, teria espaço no segundo semestre no Brasil ainda para alguma entre-safra, então a gente poderia ter preços nossos um pouquinho dissociados, um pouquinho separados da flutuação da paridade lá de fora. E aí para 2019, né, a sinalização é boa, por conta de demanda, por conta do consumo global se mantendo elevado, e toda a insegurança que a gente tem na questão do clima, né? Porque está tudo em aberto ainda a safra dos Estados Unidos, ela está totalmente aberta, ela está indo muito bem agora, mas ela tem os meses mais importantes, que seria julho e agosto, pela frente. Então, está aberta, nós estamos aí com
um padrão climático global de laninha de fraca intensidade, que é mais ou menos parecido com neutralidade. Portanto, pode dar tudo. A gente pode ainda ter problemas nos Estados Unidos e pode acontecer tudo também na safra sul-americana no final do ano. Então, tem muita coisa para acontecer e eu entendo que a gente vai ter oportunidades, novas oportunidades na frente para fazer negócios interessantes também para a temporada 2019. 7 horas e 55 minutos e você vai ficar agora com o Momento Fosfosal. Bem-vindo ao Momento Fosfosal. Nós trazemos para você, amigo pecuarista, a solução ideal para o aumento da produtividade do seu rebanho e a lucratividade da sua propriedade. Mineralização é a solução e é exatamente assim que Fosfosal age no seu rebanho. Trata-se de um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira, como por exemplo, compra e transporte de animais, manejo em geral, mudança de pasto e dieta, desmama, entrada de confinamento, entre outros desafios. E agora, vamos ver o que diz quem já está usando e comprovando o efeito Fosfosal. É com você, produtor. Diferença grande, muito grande, entendeu? É o tal negócio, que a pelagem, você vê a pelagem dela, uma pelagem mais lisa, você vê que ela agradeceu o produto, entendeu? Volto a falar, assistir ela na produção de leite, por exemplo, a bezerrada mudou completamente, entendeu? Não tem aquele produto, não tem aquele problema de ver bezerro, uma água assim no pé da vaca, entendeu? A gente mudou um pouco a parte de verminose, ela fazer os vermíferos na hora certa, o vermífero indicado e o produto, né? Fosfosal é o número 1 na fazenda Vale Primavera. Amigo produtor rural, você que está nos assistindo nesse momento, vem até nossa loja, Paranaíba e Inocência. Aqui na Capim você vai encontrar Fosfosal, o produto que está revolucionando a pecuária brasileira. Tá aí o depoimento do amigo pecuarista e a produtividade por lá só aumenta. Alcançar o sucesso máximo depende da sua atitude. Peça agora Fosfosal para o seu rebanho. Ligue 0800 847 2222. Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e saindo com algumas imagens da Campo Grande Expo. Vai acontecer aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do dia 16 a 20 de julho. E claro, você já está convidado, direto do Terra Nova Eventos. Com 5 dias de programação, o evento conta com treinamentos, palestras, rodada também de negócios, muitos leilões e dinâmicas em área de consórcio de lavoura. Agora você vai ficar com depoimento, mas daqui a pouquinho a gente volta com Bom Dia Produtor. Eu me chamo Raimundo Bezerra, sou supervisor de vendas da Valfran, Troncos, Balanças e Currais. Quero aqui aproveitar para convidar todos os nossos clientes, pecuaristas, empresários, a participar da grande Campo Grande Expo, que será realizado entre os dias 16 a 20 de julho. Quero dizer que a Valfran vai estar lá com seu stand, com todos os produtos, tronco, balança, currais, bebedouro, coxo móvel, reservatório e com o melhor preço da exposição. Aguardo e conto com a presença de todos vocês. Muito obrigado. Oito horas e 2 minutos. Na sequência do Bom Dia, vamos falar mais um pouquinho da safra de soja na temporada 2018-2019, que começa agora no dia 1º de julho. Estou aqui com o presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul, Associação dos Produtores de Soja e de Milho no estado. O Juliano Chimaidec assumiu há cerca de 6 meses e já assumiu com uma notícia boa, não é, Juliano? A colheita da soja temporada passada. Sim, fizemos a melhor safra do estado, com 59 sacos por hectare. Muitos produtores com médias acima de 70 sacos, que é um número de assustar até para a gente. O ano passado, e assim, melhor, nós repetimos 2 anos bons, né? Ano passado tinha sido um ano muito bom e repetimos esse ano de novo, né? Que é difícil acontecer na agricultura.
Normalmente existem uns altos e baixos, né? Dependemos de clima, e na soja conseguimos repetir esse fator, né? Que bom. Começou com o pé direito, então. Comecei com o pé direito. Agora, e o milho? A colheita do milho começou oficialmente no estado segunda-feira. Isso, oficialmente segunda-feira nós temos no estado, em termos de 3% colhido. Quantos por cento? 3% colhido, está bem inicial. Ela entra forte após 15 de julho, daí nós estaremos todo o time da agricultura em campo mesmo. Para o milho vale a regra. Nós tivemos a melhor safra do estado ano passado e esse ano a curva inverteu. A seca nos pegou numa época muito frágil e tirou a produtividade das lavouras, né? E para a safra seguinte, o que nós temos para a soja? A intenção de plantio, tem alguma mudança estimada? Eu acredito em crescimento, no crescimento aí de 2% a 4% na área plantada. O produtor continua investindo em tecnologia, as variedades, o perfil que está sendo usado está se elevando a cada dia. O que trouxe nós uma ótima safra não foi só clima, né? Foi o trato, foi o cuidado, foi a melhora na tecnologia usada no campo, né? Então acreditamos, se o clima colaborar, que somos uma indústria a céu aberto, é verdade. Acreditamos numa boa safra novamente. Em termos de área plantada, você vê algum avanço? Eu acho que uns 2, 3% nós andando, os técnicos do SIGA relatam aberturas pontuais, então sempre há um crescimento. O Mato Grosso do Sul tem muito a se desenvolver em agricultura. Esse SIGA, que é uma ferramenta da ProSoja, é muito importante para balizar o trabalho do agricultor. Como é que são feitas as pesquisas do SIGA? Nós temos uma parceria de geomonitoramento, que a gente recebe 2 a 3 relatórios anuais sobre a área plantada no MS. E nós temos uma equipe de 8 técnicos, são agrônomos e técnicos, a campo, e rodando semanalmente o estado, todas as regiões, e mandando relatório diariamente para a ProSoja. E na sexta-feira a gente compila esses dados e solta o relatório. Então tem um acompanhamento da safra em tempo real do que acontece em todo o estado. Como é que está a produtividade, no caso do milho e da soja também? A produtividade do milho, a gente vê, o que a gente está recebendo desta semana é um começo bem agradável de produção. São relatos de 70 a 110 sacos de milho, só que, vamos dizer assim, são muito pontuais em regiões próximas. Você vai a 100 sacos, de 70 a 100 sacos. É uma chuva que pegou uma determinada região, coloca num ambiente de lucratividade. Aí é que a gente vê que o clima é decisivo para a produtividade, né? Numa região, a mesma região, chover um pouquinho mais ali, sorte igual temos regiões que... do agricultor. Num raio de 10 quilômetros, tem regiões que ficaram 25 dias sem chuva e regiões com 40 dias sem chuva, né? Isso te traz do lucro ao prejuízo, né? Numa micro-região muito pequena. Porque a diferença é muito grande, né? De 70 para 100, 110 sacas. É o lucro ou prejuízo, né? É o que determina. É bem complicado. Mas é o nosso negócio. Nós trabalhamos com isso. já é praxe, né? E temos que saber amortecer isso. E como é que está o pacote de tecnologia para a próxima safra? O produtor está animado a investir? Acredito que sim. Na parte de tratos de calcário, gesso, o investimento é alto, o produtor está focado, adubação, o pacote de variedades tecnológicas da genética, né? A genética tem trazido a gente para uma produtividade como esse ano, e estamos cuidando bem das doenças, então não há perda mais por doenças, por lagartas. O produtor tem feito o MIP, que é o manejo integrado de pragas, o que traz a gente nesses números que vimos esse ano, né? Então, aquela Helicoverpa armígera, sim, que foi
susto danado há alguns anos, ela ainda é uma ameaça para a produção? Se não olhada como se deve, né, se não usado o MIP, as boas técnicas agrícolas, ela é uma ameaça. Assim como qualquer praga, se você não cuidar. Agora, se você levar ela do início bem controlada, ela não causa dano. A comercialização da soja da temporada passada, que foi colhida no início da sua gestão, agora no começo de 2018, ela já está concluída ou ainda tem muita soja estocada? Tem bastante soja estocada, a comercialização ficou travada um pouco pelo tabelamento de fretes, pelas essas greves. Agora ela voltou a caminhar de modo lento, mas está andando. Nós temos o problema da briga do Trump com a China, né? O mercado derramou, ele está trabalhando abaixo de $9 hoje. Os prêmios valorizaram, então neutralizaram essa queda em Chicago, mas a queda foi grande de preço, o que dificulta um pouco a saída da safra. O produtor está se segurando um pouco. O Rabobank diz que isso vai inverter, que os preços das commodities vão se recuperar e até terão alta. Você acredita nisso? Como agricultor eu tenho que acreditar, né? Mas o mercado é muito dinâmico, nós temos que olhar a margem que nós queremos ter e fazer a comercialização. Não podemos esperar em previsões, né? Se segurar em previsões. O mercado é muito dinâmico, há 60 dias atrás ninguém falava que ele vinha abaixo de $9. Todo mundo falava que ele alcançava os $11, né? E bastou um fator para derrubar tudo, né? Juliano Chimaidec, presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul, que é a Associação dos Produtores de Milho e de Soja no Estado. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Obrigado ao Canal do Boi por estar aqui com vocês essa manhã. Bom dia a todos. A casa é sua, viu? Muito obrigado. Juliano. Muito bem, agora nós vamos saber como fica a previsão do tempo para a região sul do país com a Juliana Rezende. Na região sul do país, as condições de umidade do solo seguem extremamente elevadas. Durante a última semana, a chuva foi bastante frequente no Rio Grande do Sul, tanto que conseguiu alcançar 30 a 40 milímetros em apenas 5 dias em áreas do norte gaúcho. E é por conta dessa persistência das chuvas na região sul que garantem as condições de umidade do solo um pouco mais altas entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até as áreas mais ao sul do Paraná. Em grande parte da região sul, os pastos vêm mantendo bom ritmo de crescimento, garantindo também um cenário bastante otimista para a pecuária da região. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de mais chuva ainda. No interior do Rio Grande do Sul e até o interior de Santa Catarina, que a chuva é bastante persistente e também com pancadas mais significativas. O acumulado de chuva em áreas do interior gaúcho consegue alcançar até 30 milímetros em poucos dias. Nas demais áreas da região, a chuva é mais fraca. E, inclusive, no norte do Paraná, nem tem previsão de chuva. É o tempo firme que vai seguir predominando. A partir do próximo período, entre os dias 13 e 7 de julho, expectativa ainda de chuva frequente nos 3 estados da região. O norte do Paraná ainda mantém tempo mais seco, não tem previsão de chuva. Agora, em áreas do leste da região de Santa Catarina e até do Rio Grande do Sul, previsão é de chuva ganhando um pouco mais de intensidade. Os ventos úmidos que sopram do mar vão ganhar mais força e garantir também o aumento dessa umidade, provocando nuvens mais carregadas e duradouras na região. É por conta disso que a chuva é mais expressiva, tanto no litoral de Santa Catarina como também no litoral gaúcho. Durante o terceiro período, até o dia 12 de julho, expectativa de tempo bastante instável nos 3 estados. O norte do Paraná ainda vai ter períodos de tempo bastante seco, não tem previsão de chuva. Agora, nas demais áreas da região sul, tempo instável, pancadas de chuva acontecendo especialmente no final do dia, mas dessa vez é aquela chuva mais fraca, são pancadas mais isoladas e bastante irregulares no sul do país. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva persistente na maior parte da região sul, ou seja, mantém o solo com bastante umidade e garante um cenário otimista para a pecuária da região. E o Bom Dia Produtor quer a sua participação aqui e mostrar o seu trabalho, também o trabalho da sua propriedade, o nascer do sol aí na sua região ou na sua propriedade. Você pode fazer igual a Marluza e também o maridão dela, o Leandro Vicente, eles são de Roraima e enviaram pelo WhatsApp do Bom Dia Produtor imagens da criação de aves e também do gado lá na propriedade deles. O Leandro ainda informou que as terras por lá são muito boas, baratas e com bastante chuva.
chuva o ano todo. Obrigada, viu, Leandro e Marluza, pela participação. Nosso abraço também a todos aí da região de vocês. A gente volta daqui a pouco com mais informações dentro do Bom Dia Produtor. Oito horas e 19 minutos no horário de Brasília. Vamos falar de um assunto novo aqui no Bom Dia. Você já ouviu falar do, quer ver o nome aqui? Fertimóvel. É uma ferramenta desenvolvida pela Embrapa Solos. Nós vamos conversar com o pesquisador, o José Ronaldo Macedo, que está em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e vai explicar para a gente o que é esse Fertimóvel. Eu adianto que é uma espécie de furgão que percorre fazendo trabalhos de pesquisa e prestação de serviços pela Embrapa. Ô José Ronaldo, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite aqui do Bom Dia, tá? É sempre um prazer, Jorge. Ô Zé Ronaldo, como é que funciona esse Fertimóvel? Bem, o Fertimóvel, ele vem de uma ideia de que a Embrapa Solos precisava ter uma extensão do seu laboratório, né? E nós pensamos e vimos a viabilidade de colocar um laboratório que tivesse mobilidade dentro do estado do Rio de Janeiro para atender os produtores. Então, nós montamos um laboratório dentro de um furgão com todos os equipamentos básicos para fazer as análises de fertilidade do solo. E ele vai à fazenda? O vai ao campo é uma força de expressão. Na verdade, a proposta é que os municípios, através de suas prefeituras, ou a própria Emater, façam agendamentos de coleta de amostras. Com as amostras já coletadas, o Fertimóvel vai nos municípios e realiza as análises. Não há viabilidade técnica de ir em cada fazenda, né? Mas a chegada do Fertimóvel junto à prefeitura já facilita que o produtor não tenha que se deslocar muito para levar as amostras. Quer dizer, o furgão fica lá, vamos supor, na praça onde está a prefeitura, coletando essas amostras das fazendas e ali vocês fazem os resultados, né? A análise de solo. Em quanto tempo a análise fica concluída? Jorge, as análises ficam concluídas em 15 dias, a partir do momento em que elas são preparadas, né? Ou seja, esse preparo significa passar pelo peneiramento, secagem, peneiramento e elas ficam armazenadas. O furgão, ele vai à prefeitura, hoje está em Nova Friburgo, né, lotado lá, nós temos um ponto de apoio fixo, e ao chegar, com 15 dias, as amostras são realizadas e o resultado é disponibilizado. Ô Zé Ronaldo, Pois não. Existe custo para o pecuarista, o produtor, para fazer essa análise? Existe o básico da análise, né? A gente cobra, hoje o preço que está sendo cobrado é de R$50 mais R$1,10 por boleto, que é feito via pagamento bancário. Esse é o custo de uma análise normal, né? Não existe o custo de locomoção, de manutenção, todos os custos que envolvem a viabilidade econômica do Fertimóvel, ele é pago pelas análises. Então, eu preciso fazer um certo número de análises para viabilizar o laboratório. Realizadas? Sim, a proposta da Embrapa é que o laboratório se pague, né? Não é uma prestação de serviço gratuito, é uma prestação de serviço paga, onde existe um custo. Nós temos hoje 2 técnicas trabalhando dentro do Fertimóvel, existe toda a questão de manutenção dos equipamentos, compra de reagentes, e isso é computado e dividido pelo número provável de amostras que serão feitas. Nós precisamos, hoje o Fertimóvel tem capacidade mínima para fazer 200 amostras por mês, até 400 amostras. Então, à medida, e dependendo da demanda, a nossa variação é essa. A gente agenda com os produtores, por exemplo, chegarem 60 amostras numa semana. Então, nós vamos fazer essas 60 amostras naquela semana.
até 200 amostras, 250, é bem tranquilo fazer isso por mês. Muitos agricultores familiares deixam de fazer a análise do solo da propriedade. Talvez não acreditem que seja importante. O senhor acredita que com essa facilidade do furgão, o agricultor familiar vai ter mais acesso a esse tipo de trabalho? Jorge, eu acho que todos os produtores, né? Principalmente os familiares. Aqui na região serrana, onde nós estamos atuando com mais força, as propriedades são propriedades pequenas, 5, 10 hectares no máximo. Então, é um universo muito grande de produtores que poderão ser assistidos. E essa é a proposta, né? A gente estar junto com eles, mais próximo deles no campo. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a sua participação, doutor José Ronaldo Macedo, que é pesquisador da Embrapa Solos, falando sobre um serviço móvel, um furgão que está, junto com as prefeituras, recebendo análises dos produtores para fazer a análise de solo da propriedade. Muito obrigado, viu, doutor José Ronaldo? Eu que agradeço. Querendo nos conhecer, estamos no Ibelga, lá em Nova Friburgo. Muito obrigado. Juliana. 8h25 no horário de Brasília. A segunda dose da vacina para castração biológica foi aplicada nos bovinos da Fazenda Pecuária BR, que fica em Terenos, aqui em Mato Grosso do Sul. Veja agora as informações do técnico das Zoetis. Eu sou Diogo Oliveira, veterinário das Zoetis. Estamos aqui hoje dando continuidade num planejamento de um lote de boi castrado com Bopriva. Os animais meio-sangue Angus, com Nelore, são da Fazenda do Pecuária BR. A primeira dose de Bopriva foi aplicada no dia 24 de janeiro deste ano, quando eles estavam com aproximadamente 12 meses. Na segunda dose, realizada no dia 23 de abril, a idade é entre 15 e 16 meses. O ganho de peso diário foi de 1 kg, 180 gramas. Desenvolvida pelas Zoetis, a Bopriva é uma vacina de castração que evita o sofrimento da boiada. O animal recebe 1 ml do produto na tábua do pescoço. Estrategicamente, se for necessário, a gente pode utilizar uma terceira dose se esses animais ainda não estiverem prontos para o abate ou se a gente tiver um momento de mercado mais interessante para o segundo semestre. Acompanhando o ganho de peso, a evolução e principalmente o acabamento desses animais. A ideia é que a gente tenha a melhor carcaça no melhor momento de mercado. Muito bem, agora nós vamos com a participação de um dos nossos parceiros comerciais aqui do SBA, Sementes Gemipasto. Bom dia para você, Guilherme. Olá, Juliana, bom dia a você também, bom dia, Zaidan, bom dia a você que nos acompanha. Olha, Juliana, continuamos, você produtor rural, falando sobre compra programada. Como a gente sempre frisa, essa aqui é uma grande oportunidade de você economizar no insumo semente de pastagem. Afinal, a Gemipasto está nas suas colheitas, né? Nós estamos lá em Camapuã colhendo os nossos campos de produção, né? E agora que praticamente o mercado está parado nessa questão de semente de pastagem, afinal o grande limitante, né? O grande termômetro é as chuvas, e as chuvas voltam aqui no centro-sul do país a partir de setembro. Então é nesse momento que você compra um produto na entre-safra e com preço melhor. Sabe aquele ditado que diz que bebe água limpa quem chega primeiro? Exatamente é isso que a gente preconiza nos produtos da Gemipasto. A compra programada, que é um sistema de comercialização dos nossos produtos, criado aí há praticamente 20 anos atrás, onde o grande beneficiado, né, com a economia é você, produtor rural. Nós vamos com a compra programada até setembro, né, de setembro até setembro, onde em setembro aí sim nós temos aí a compra imediata. Consequentemente, o valor da sua semente vai ser maior. Além da economia, nós temos que lembrar o outro detalhe importante, que é justamente a garantia de você ter o produto que você precisa exatamente aí para a sua propriedade. Imagina só a frustração se você deixar para comprar muito para frente, e nós já vimos em outras oportunidades,
situações parecidas, onde o produtor deixou para comprar mais para frente e na hora de bater o martelo não tinha mais a semente que ele precisava. Então, além do preço, você garante também o produto que a Germipasto vai entregar para você a partir do dia 15 de setembro. E tudo isso, meu amigo, só é possível porque a Germipasto tem a produção própria, nós temos os campos de produção, então nós sabemos exatamente o que nós temos aí, a quantidade, né, de produto de cada espécie. E isso faz com que a empresa tenha exatamente a noção de estar oferecendo para você o que há de melhor no mercado nacional. Além das 19 cultivares, né, que compõem aí as sementes da Germipasto, com a inclusão da Ipiporã e também do Pânico Quênia, nós temos aí 4 apresentações para oferecer para você. Sementes convencionais, sementes de alta pureza, né? Semente Select, que é um produto que nós lançamos há 2 anos atrás. E por último, a novidade desse ano, que são as sementes grafitadas, um produto para você que faz a integração lavoura-pecuária, faz com que você tenha aí um grande diferencial na plantabilidade desse produto. Além das cultivares, nós também temos aí as 2 VDTECs, né? Tanto a VDTEC Plus como a VDTEC Multi, que são semeadoras elétricas fabricadas pela Germipasto aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Olha, meu amigo, se eu fosse você, não perdia tempo, entrava em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto, os integrantes da equipe Nota 10 esperando aí o seu contato. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Na sua tela você pode visualizar e utilizar também o nosso site, né, o germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Inclusive, você pode também fazer a sua pergunta. A gente vai ter um grande prazer em respondê-la da melhor forma possível. E para você que gosta de vídeos, acesse o YouTube. Lá você tem um seleto material à sua disposição. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Um grande abraço a todos. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Guilherme, pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. E nós vamos para o intervalo comercial. A gente volta dentro de instantes para dar sequência no Bom Dia Produtor. Até já. Oito horas e 34 minutos no horário de Brasília. Destaques agora de São Paulo com Walter Puga. A Assembleia Legislativa do Estado volta a discutir a proibição das exportações pelos portos do Estado de gado em pé. Puga, bom dia. Quais são os destaques dessa informação? Olha, Zaidan, uma preocupação para quem trabalha com exportação de gado, né? Porque a Assembleia Legislativa de São Paulo ainda discute, né, um projeto de autoria do deputado Feliciano Filho, do PSC, aliás, com o apoio do atual governador do estado, Márcio França, que já anunciou até em redes sociais que, se aprovado no Legislativo, ele vai sancionar o projeto proibindo a saída de gado vivo pelos portos de São Paulo, né? Os portos de Santos e São Sebastião, aqui em São Paulo, representaram cerca de 18,5% das exportações de bovinos vivos, agora em 2017. Agora, vamos lembrar, né? O projeto do deputado Feliciano Filho foi apresentado em fevereiro deste ano, depois que um navio carregando cerca de 25 mil bois foi alvo de uma disputa judicial lá no Porto de Santos. Bom, essa discussão vem já há alguns meses, mas parecia ter terminado, né? Não é o que ocorre, não. Em junho tivemos um episódio aqui que trouxe o assunto de volta ao noticiário, né? Um boi caiu de uma embarcação que saía do Porto de São Sebastião, foram 5 horas de trabalho para colocar esse gado, esse animal, de novo, né? Essa cabeça de gado, de novo no navio. Bom, resumindo, voltou o assunto novamente às manchetes dos jornais. Agora, a Associação Brasileira dos Exportadores de Gado Vivo fez uma carta de repúdio a esse projeto aos deputados de São Paulo, afirmando que a exportação de animais vivos é regulamentada pelo Ministério da Agricultura e que segue as diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal. É um assunto que preocupa, Zaidan, porque a exportação de carne brasileira já perdeu volume e perdeu preço neste mês, né? Exceção a carne bovina, né, que teve uma elevação aí de 25% no valor de exportação por tonelada, né? Bom, em volume, o momento é ruim para as 3 principais proteínas brasileiras. A quantidade exportada neste mês já teve queda de 36% em relação a junho do ano passado, nas carnes suínas
suína e bovina, a de frango caiu 24% em volume. Agora, em preço, ainda melhorou para quem exportou carne bovina, né? Carne bovina subiu em média para 5.243 dólares a tonelada, valor médio, o que representa uma alta de 25% para o preço da carne bovina em relação a maio e a junho, né, de 2017, né, a maio deste ano e junho de 2017. Então, para a carne bovina, os preços estão melhores. Mas para a carne suína e de frango, as quedas foram acentuadas, né? 24% de baixa no preço da carne suína exportada e 8% de queda na carne de frango, comparando aí com o mesmo período do ano passado. É preocupante. No momento em que estamos exportando, querendo exportar mais proteína, já vem de novo uma preocupação com a exportação de animais vivos. É com você. Ô Pulga, tem uma outra informação aqui. A medida provisória do presidente Michel Temer, que barra o refinanciamento das dívidas rurais, vai ser devolvida para o Executivo, por decisão do presidente do Congresso Nacional. Quais são os detalhes dessa informação, Pulga? Olha, os jornais estampam hoje, aliás, o assunto é destaque em diferentes jornais brasileiros. O presidente do Congresso, o senador Eunício de Oliveira, cogita e comentou com jornalistas que pode devolver ao governo aquela medida provisória que foi editada pelo presidente Temer, que restringindo aí, né, as renegociações das dívidas rurais, né? Aliás, Eunício de Oliveira afirmou ontem que vai estudar o projeto e avaliar o encaminhamento que deve ser feito. Agora, vamos lembrar, se for devolvida, sem análise dos parlamentares e sem uma votação dos parlamentares, né, no Congresso Nacional, essa medida provisória perderá validade em 4 meses, Aidan. A devolução de medidas provisórias é uma prerrogativa do presidente do Congresso Nacional, no caso agora, senador Eunício de Oliveira. Está prevista no regimento interno da Casa. Portanto, pode ser que nós tenhamos aí a devolução dessa medida provisória para o governo. Bom, o que ocorre é que essa decisão colocaria em confronto o Congresso e o Ministério da Fazenda, né? O Ministério da Fazenda tenta evitar gastos maiores, controlar os gastos do governo e, segundo técnicos do governo, seria ruim neste momento, quase que impossível, refinanciar essa dívida de quase 17 bilhões. Baixaram para o refinanciamento aí para Pronaf, do Norte e do Nordeste, né? Para agricultores endividados do Norte e do Nordeste, Programa de Agricultura Familiar, e a conta seria em torno de 1 bilhão e 600 milhões. Mas a proposta aprovada pelo Congresso prevê aí o governo abrir mão de 17 bilhões. Isso colocaria, portanto, o Congresso e o Ministério da Fazenda em confronto direto, viu, Zaidan? Situação preocupante, já que há uma disputa firme lá no Congresso para a manutenção desse refinanciamento das dívidas rurais. Legal. Obrigado, Pulga. Pulga de São Paulo. Juliana? Pois é, Zaidan, por aqui a gente segue com o nosso quadro De Olho na Fazenda. Tabapuã da G e convidados está com essa grande participação durante toda a semana e, para finalizar, na quinta-feira, o grande leilão. São animais que você tem a oportunidade de fazer aquisição porque são vendidos, na verdade, a preços fixos. E por isso nós vamos até São Gabriel do Oeste conversar com o Adriano Dival, que dá sequência nos trabalhos. Adriano, muito bom dia para você, bem-vindo. Muito obrigado, Juliana Casanato. Bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Canal do Boi nesta manhã gostosa de quarta-feira. E eu já quero começar essa nossa participação, lembrando que nós estamos em São Gabriel. É bom sempre, nas nossas participações, lembrá-los que nós estamos em São Gabriel, porque às vezes, quem ainda não viu o De Olho na Fazenda, né? É a semana toda que nós vamos passar aqui, hoje estamos no meio da semana, vamos passar a semana toda aqui em São Gabriel, no Tabapuã da G. Ontem nós visitamos outras unidades do Tabapuã da G, aqui nós estamos na fazenda G05, né? Então são várias unidades com produção de integração lavoura-pecuária e, lógico, com o Tabapuã presente em todas as unidades. E estou aqui em minhas mãos, acabei de receber do meu amigo Paulo Camargo da Água Milagrosa, a história da raça genuinamente brasileira. Isso é o Tabapuã.
né? Então, escrito aqui por Raul Marques e Bruno Xavier, contando um pouco desse trabalho que começou há muitas décadas e de lá para cá, não só foi criada uma raça que é genuinamente brasileira, mas também criou-se uma família do Tabapuã. E eu digo isto pautado nas palavras do João Trivelato, que daqui a pouquinho vai dar o seu bom dia também, e pautado na palavra do Paulinho, da palavra da G também, que fala isso, porque além de ser um exímio criador, eles são exímios criadores, eles também conheceram muitas pessoas dentro do Tabapuã, pessoas que fazem a diferença. E aí, isso nós estamos vendo aqui dia a dia. Pessoa que vem visitar, pessoas que... E nós teremos um encontro aqui na quinta-feira extraordinário com todos os criadores de Tabapuã, pelo menos a maioria deles estarão presentes aqui nesse evento, prestigiando. É aquilo que eu disse, é uma família realmente. Por isso, eu quero ouvir aí, ó, o livro já apareceu, está na tela, para que você tenha uma ideia. Quem não tem esse livro ainda pode adquirir, você vai procurar o pessoal da Água Milagrosa lá na Exposebu, acredito eu que deve ter alguns exemplares também. O Paulo Camargo sabe falar mais aonde você vai encontrar esse livro. Mas é interessante você ler, eu estava vendo aqui como é que foi criado, como é que foi feito, questão de consanguinidade, enfim, tudo isso você vai acompanhar nesse livro aqui. É um breve relato, uma síntese da raça Tabapuã. Paulinho, bom dia, seja bem-vindo. Ontem nós estivemos pelo Agrocanal até às 11 horas da noite, trazendo informações e vendendo reprodutores, já passamos da metade, né? Não, é o que nem fala, não é surpresa, é simplesmente muito agradável. É agradável porque é uma raça genuinamente brasileira, cada dia mais conhecida, um grande trabalho do Tabapuã da G, que está aqui o João, e é claro, do SBA nos apoiando e a gente junto numa parceria, porque isso é uma equipe, né? E equipe do Brasil, do Tabapuã do Brasil, né? Que hoje tem jogo, tudo. É verdade. Mas o Tabapuã tá aí. É a nossa raça genuinamente brasileira, é o nosso grande campeão, é o campeão da Copa do Mundo, é o Tabapuã. É o Tabapuã, exatamente. E nós brasileiros, nós temos um orgulho, né, João, dessa raça, porque é uma raça nossa, uma raça criada no Brasil, e nós somos muito bairristas mesmo, nós gostamos de prestigiar o que é nosso, e o Tabapuã não é diferente, né? Exatamente. Bom dia, Adriano, bom dia, Paulinho, bom dia a todos que nos assistem. É um prazer enorme aqui poder participar e estar dentro do SBA, grande parceiro nosso aí, Canal do Boi. Então, assim, a raça e o trabalho que nós estamos fazendo é justamente isso mesmo, Adriano. É para mostrar o que tem de melhor. E é uma Copa do Mundo. A Exposebu é uma Copa do Mundo. E por isso é a Copa do Mundo nossa do Tabapuã. Então ali a gente leva o que tem de melhor e aqui nós estamos mostrando hoje o que tem de melhor no gado Tabapuã. Lembrando que esse evento começou no dia 25, é a Semana do Tabapuã, da G e convidados. A gente começou no dia 25, vamos até o dia 28, a gente está vendendo lotes a preços fixos e frete grátis para todo o Brasil. Temos algumas fêmeas, então assim, e a fazenda está de portas abertas, né, Adriano? Nós estamos aqui para atendê-los, o Paulinho está aqui o pessoal do Tabapuã TL, a família Tabapuã da G está aqui, e quem puder passar pela BR-163 ou está passando pela BR-163, nós estamos aqui em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, esperando a visita dos nossos companheiros, nossos criadores. Muito bem, traz o lote 12 para mim, pode colocar na tela um filho do Tarolo, enquanto nós vamos comentando e falando mais a respeito desse reprodutor que vai aparecer na tela. Eu quero passar as condições de pagamento. Quem está chegando agora no Canal do Boi, nós vamos trabalhar em 30 parcelas, são 3 parcelas duplas e as demais individuais e vencíveis a cada 30 dias. A comissão é de 8%, lembrando ainda, você tem uma condição favorável para o pagamento e tem o frete grátis para todo o Brasil. Ou seja, Paulinho, garrote excepcional, um garrote comprido, grosso, R$270 na parcela que nós falávamos ontem. Esquece a parcela, esquece a gratificação do frete que você vai receber em casa. Vamos focar no animal. Não, sem dúvida, é uma oportunidade que tem só agora, na Semana do Tabapuã da G, certo? Então, a oportunidade de adquirir animal de boa qualidade, de ótima genealogia e animais excepcionais, animais para fazer bezerro, para você ter uma pecuária extremamente eficiente. É o nosso café da manhã, né? É o nosso café da manhã, é verdade. Ô, João, você pode ficar à vontade para interromper também, eu só quero aproveitar para passar uma quantidade maior de touros. Lote 17, pode colocar na tela para mim, R$220 na parcela. Vou mostrar uns 270, 220 que nós temos também, Adriano, e temos de 300. Lembrando que essa ferramenta é uma ferramenta de venda muito interessante, mas
a pessoa não pode ficar dormindo não, porque já foi muitos touros vendidos, é uma ferramenta boa, porque a gente, não existe a pressão de leilão, mas dormir no ponto, ontem tivemos vários lotes aí com disputa entre 2, 3 pessoas e nós não temos 2 animais iguais, né? É verdade. Apesar que todos parecem iguais, mas não tem 2 do mesmo lembrado, número. Viu? Exatamente. Não tem 2 do mesmo número, né? Tivemos consulta ontem, João. É isso, bem lembrado. Tivemos consulta ontem e às vezes o cliente fica meio na dúvida, né, Paulinho? Vai levar, não vai. Outro liga na hora, fala, é meu, confirmou. Exatamente. Aconteceu ontem. Aconteceu ontem. Isso faz parte desse negócio, né? A regra desse negócio é a gente determinar um preço fixo e deixar o comprador à vontade para ele analisar, passar a semana inteira aí, tem para ele olhar e etc. Só que é o que vocês estão dizendo. Tem gente que chega na frente, gostou, resolveu, levou. Mas temos mais oferta, temos mais alguns garrotes. Todos são de ótima qualidade, todos estão a pasto, todos têm a mesma condição. O preço é fixo, a entrega do frete, o frete é free. Quer dizer, ainda tem algumas oportunidades. E vocês podem ficar à vontade. Vai degustando seu café da manhã e olhando nossos garrotes por aí. Exatamente. Traz o 39. Pode trazer o 39. Eu mostrei alguns animais do Tabapuã G. Nós estamos trabalhando com 3 criatórios. Tabapuã G, Água Milagrosa e TL, Tabapuã TL aqui de Bandeirantes do Mato Grosso do Sul. O lote 39 é da Água Milagrosa. Pode trazer e põe na tela. Para mim é R$270 na parcela. É um filho do Bangalô. Ô Adriano, e outra coisa, a gente fica muito, esses horários na parte da manhã é muito rápido, mas quem quer olhar os lotes, no site da Connect Leilões está os vídeos de todos os animais, inclusive os que estão vendidos, e lá tem tá lá o vendido e que não está vendido, para que a pessoa possa olhar e não precisa estar só na televisão não, para fechar com a gente. Pode ligar lá, pode mandar um WhatsApp para a gente que a gente põe o carimbo de vendido aqui. É isso aí, tá lá os números do telefone do Silvestre, da Connect Leilões, né? Para que a pessoa entre em contato em qualquer horário do dia, talvez até da noite a gente recorda o Silvestre lá, né? Agora de manhãzinha. Talvez a gente pegue ele tomando um café da manhã, mas ele atende a gente. Mexe o corpo, é isso aí. Coloca o 40 na tela para mim, pode ser o 40. É outro touro que eu quero mostrar da Água Milagrosa também. Quanto tempo nós temos? Vamos passando a regressiva aí, para a gente saber quanto touro ainda dá para mostrar. Aí os amigos podem ficar à vontade para fazer o seu investimento. Esse é o lote 40 que nós vamos apresentando para você. E os lotes que estão aqui alocados no Tabapuã G, nós tivemos, sempre a gente está vendo eles, estão aqui próximo no piquete ao lado. Os animais estão expressando muito mais do que você vê no vídeo. Tenho certeza que você vai ter uma grata satisfação. Aliás, todos os criatórios, você vai ter uma grata satisfação quando esses animais chegarem na sua propriedade. Esse aí está à venda por 220. Isso aí é muito gratificante, viu, Adriano? Nós saímos segunda-feira com um caminhão aqui da fazenda para fazer uma entrega do leilão que nós fizemos antes. Tradição e Raça, né, Paulinho? Isso, leilão do dia 28. Do dia 28, antes de Uberaba e da Esposebu. E assim, a hora que chega o caminhão lá, o cliente liga, o criador liga e fala: João, era mais do que eu esperava. O animal chegou aqui mais do que eu esperava. Então, assim, isso é a gratificação que a gente tem de entregar, porque geralmente os animais são filmados e a hora que chega na fazenda do cliente, e não é um só, você entrega para 5, 6 um caminhão e todos ligam falando assim: olha, eu não esperava o que eu estou recebendo aqui. Vocês estão de parabéns. Então, assim, isso é o que a gente busca, essa qualidade. Que gratificante, né, gratificante, e que vem acompanhando, e que dentro dos nossos criadores, eles voltam a comprar. E é isso que vem acontecendo. O índice de recompra muito alto. Muito alto. Coloca o 55 na tela, pode colocar o 55, vamos mostrar alguns animais também do TL, Tabapuã TL. Pode colocar na tela para mim, por favor. O Paulo Lemos é quem vai vendendo um filho do Astro em R$270 na parcela. É isso aí, o João contou muito bem essa história toda, porque esses animais não só evoluem, porque ele vai sempre evoluir, né, Adriano? Então você comprou hoje, daqui 30 dias você vê ele continua evoluindo. A hora que chegar lá na sua fazenda ele vai evoluir. A hora que começar a nascer os bezerros você vai ficar mais animado ainda. Com certeza. E por causa de quê? Pelo trabalho sério, pelo trabalho de seleção. São animais que realmente só tem para ir para frente. Para frente. Esses animais estão uma idade muito boa de se fazer um investimento. Primeiro que são animais que eles vão sofrer muito pouco com essa transição de mudança, de frete, porque eles são animais altamente adaptados. E outro ponto muito positivo, e até o mais importante, eu acho, é o ganho compensatório que esses animais terão quando começar o período chuvoso agora.
Esses animais vão mudar em 60, 90 dias, eles mudam completamente. É como a gente disse, está tudo certo. Tá tudo certo. Nós estamos fazendo a Semana do Tabapuã na época certa, o cara que está comprando, a pessoa que está comprando na época certa, pronto para chegar, adaptar na fazenda, quando for setembro, outubro, novembro, que entrar a estação de monta, o boi está pronto para trabalhar. E também, quem não tem estação de monta, todos esses animais têm andrológico positivo. Coloca o 56 para mim. Andrológico positivo, bem lembrado. Então, quer dizer, pode soltar na vacada hoje também, se quiser. Não tem pressa também, não. Pode ficar à vontade. Lote 56, coloca na tela só para nós finalizarmos o lote 56. Lembrando que daqui a pouco nós estaremos de volta aqui pelo Canal do Boi, dentro das agendas de leilões. Nós teremos uma entrada também no boletim de leilões pelo Agrocanal. E depois, a partir das 20 horas e 30 minutos, estaremos aqui pelo Canal do Boi. Nós teremos aí 2 horas de apresentação. Vamos mostrar esses touros para quem... São poucos animais que estão restando, né, Paulinho? São poucos animais que estão restando, então tem que aproveitar. Poucos, mas com muita qualidade. Vocês podem ficar tranquilo aí que vai ter esses 2 dias, tem oferta. A qualidade é a mesma. Ah, nós temos fêmeas também, viu? Lembrando que nós temos fêmeas também, nosso tempo é pouco, não deu tempo de mostrar as fêmeas, mas nós temos fêmeas prens que vão à venda também com uma condição favorável de pagamento, uma condição favorável de frete. Valeu, João. Sucesso para nós. Grande abraço e vamos estar aí durante o dia todo aqui, quem quiser nos visitar e pelas lentes do Canal do Boi. Maravilha. Valeu, Paulinho. Sucesso. Até já já. Até já já. Juliana, muito obrigado pelo espaço, um abraço a você, ao Zaidan, toda a equipe do Bom Dia Produtor. No decorrer da programação nós estaremos de volta. E nós temos um reencontro aqui dentro da agenda de leilões. Até lá. Conto com a participação de vocês. Obrigada, viu? Grande abraço, até daqui a pouco. Zaidan. Obrigado, Ju. Um abraço, Adriano, toda a equipe aí da Fazenda do João Trivelato. São 8 horas e 52 minutos. O Kleber Rabelo, nosso repórter, traz informações de um dos nossos parceiros comerciais, a Virbac. O tema é o Fosfosal, suplemento mineral injetável. Estou aqui com o Bruno Lima, gerente técnico de bovinos da Virbac. Nós viemos apresentar um produto que vai melhorar o desempenho e o ganho de peso do seu animal, que é o Fosfosal da Virbac. A Virbac é uma empresa multinacional francesa que está atuando no Brasil há mais de 30 anos. O que é o Fosfosal, Bruno? O Fosfosal ele é um multimineral injetável. Tá? Ele é um produto à base de fósforo, selênio, cobre, potássio e magnésio que garante uma suplementação rápida em momentos de alto desafio do ciclo produtivo dos animais. Bruno, e qual que é o momento certo, quando utilizar o Fosfosal na fazenda? A gente indica essa suplementação injetável em momentos de alto desafio do ciclo produtivo dos animais. Por exemplo, um lote de desmama, a gente sabe que vai ter uma perda porque esses animais não vão estar adaptados a uma nova dieta que vai ser implementada, uma entrada de animais na fazenda, um lote de compra, uma mudança de pastagem ou até mesmo um manejo de curral, por exemplo, uma vacinação de aftosa, vai fazer uma marcação dos animais, a gente recomenda utilizar o Fosfosal. Isso é um conceito novo, né, de suplementação injetável, suplementação mineral. Isso aí é uma exclusividade da Virbac? Isso, esse é um conceito muito utilizado em muitos países do mundo, que a Virbac está sendo pioneira aqui no Brasil e com grandes benefícios para o pecuarista. Quais são eles? A gente observa com estudos já realizados um melhor ganho de peso nesse momento de desafio, nessa adaptação de dieta. A gente observa os animais mais saudáveis, os animais com melhor apetite, então ele aumenta o apetite dos animais, estimulando o ganho de peso. Então a gente vai suplementar esse animal, ele vai complementar a dieta que esse animal está tendo no coxo ou a pasto e vai estimular a melhorar o ganho de peso. Tá certo, obrigado pelas informações. Nós apresentamos aqui o Fosfosal da Virbac, conversei com o Bruno Lima, gerente técnico de bovinos da Virbac, Kleber Rabelo para o SBA. 9 horas e 4 minutos, estou aqui com a Juliana Comparim, daqui a pouco tem Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Tudo bem, Ju? Tudo bom, Zaidan? Bom dia a você, bom dia a todos. Vamos falar de... Hoje tem uma notícia bem quente, Zaidan, para o setor sucroalcooleiro. Nessa última terça-feira, ontem, um juiz do estado do Pernambuco concedeu uma liminar permitindo que as usinas dos estados que compõem a região Nordeste possam comercializar diretamente o etanol hidratado aos postos de combustível. Esse é mais um episódio acerca dessa polêmica, né? O Senado Federal já aprovou dias atrás esse texto que prevê essa situação, porém, na Justiça ainda precisa ser passado pela Câmara dos Deputados. Essa liminar concedida
ontem lá no estado do Pernambuco permite, portanto, que essa prática já aconteça mesmo com a Câmara dos Deputados não tendo validado ainda os seus votos. Né? Apenas uma orientação para esses estados do Nordeste, que eles aguardem entre 48 a 72 horas para começar na prática a vender o etanol direto, para dar tempo que a ANP tenha o conhecimento oficial acerca do assunto. Então, novidade aí para esse setor, mudança para a região nordeste do país. Legal. Você tem mais um outro destaque de hoje? Tenho sim, Zaidan. No programa a gente vai ter uma entrevista hoje bem bacana, né? O tema é bem diferente, é protetor solar para as plantas. É isso mesmo, a gente vai falar com a equipe da Santa Clara Agrociência, que desenvolveu esse insumo, Zaidan, que é um protetor solar realmente para as plantas no campo. Esse insumo é muito interessante, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. Foi feito um experimento numa fazenda em Chapadão do Sul, aqui em Mato Grosso do Sul, que utilizou esse protetor nas plantas em uma lavoura de algodão. E essa lavoura apresentou um rendimento 39% superior. Então, a gente vai conversar com eles para saber realmente como que funciona, como que é de fato isso, né? Uma vez que a planta precisa do sol para fazer todo o seu trabalho. Quando a gente vai saber é a grande direitinho questão, tudo né? isso. Deve ser uma aplicação pulverizada, né? Imagino que sim. Uma por uma, o cara fica um ano inteiro lá fazendo isso. A gente vai entender direitinho como funciona essa nova tecnologia. Bom programa. Obrigada, Zaidan. Agricultura BR, meio-dia, aqui no Canal do Boi. Juliana Casanato. Bom, e a Juliana Rezende traz agora em sua última participação do Bom Dia Produtor a previsão do tempo agora para a região nordeste do país. Nesta época do ano é normal que a chuva diminua de intensidade no interior do Nordeste e acabe sendo um pouco mais frequente nas áreas costeiras. E justamente por conta disso que a umidade do solo caiu de forma mais significativa no interior. Agora, tanto nas áreas mais ao norte como também no leste da região Nordeste, a umidade do solo segue um pouco mais alta e nessas áreas são os pastos que estão bastante beneficiados. Para os próximos dias não tem previsão de grandes mudanças, ou seja, persistência do tempo firme no interior e também de tempo mais instável, tanto no norte como também na faixa leste. A chuva é que não deve ser tão forte. Os acumulados ficam em torno de 5 a 15 milímetros em grande parte das áreas costeiras nordestinas. É apenas no litoral do Maranhão, onde a chuva ganha um pouco mais de intensidade e as pancadas até têm potencial para alguns temporais, mesmo que seja de curta duração. No decorrer da próxima semana, entre os dias 13 e 7 de julho, expectativa de tempo firme em grande parte do sul do Maranhão, do Piauí, grande parte do interior da Bahia e até das áreas mais a oeste do estado de Pernambuco. A chuva agora das áreas mais ao norte consegue se espalhar um pouco mais, ganha um pouco mais de intensidade entre o litoral do Maranhão até o litoral do estado de Pernambuco. A chuva ganha força, os acumulados já ficam um pouco mais elevados, em torno de 30 milímetros. Já no litoral da Bahia, chuva bem mais fraca, pancadas mais irregulares e isoladas. Ao longo do último período, entre os dias 8 e 12 de julho, expectativa ainda de tempo firme nas áreas mais ao sul do Maranhão e Piauí, oeste da Bahia e também extremo oeste de Pernambuco. A chuva vai seguir atuando nas áreas costeiras do Nordeste até pelo menos dia 12 de julho. Expectativa, então, de manutenção desse solo mais úmido tanto na faixa norte como também na faixa leste. Já no interior, o tempo firme vai persistir ao longo desta primeira quinzena do mês de julho e vai seguir mantendo também o solo mais seco, com baixas condições de umidade, acaba também prejudicando o crescimento dos pastos no interior, mas as chuvas mais frequentes nas áreas costeiras mantêm os pastos com bom ritmo de crescimento. O Bom Dia de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã às 7 horas no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Tchau, Ju. Tchau, Zaidan. Tchau para você, tchau para todos. Mas daqui a pouquinho também, só lembrando, tem a nossa agenda de leilões. Agora você vai ficar com o Agromotor Brasil. Até já. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear.